Muito bem, começando mais um vídeo. Hoje quero falar com vocês sobre como que a gente pode evitar que a rotina com os filhos destrua o casamento ou o relacionamento que você está vivendo. Esse é um tema que eu tenho bastante propriedade para falar. Eu e minha esposa estamos há 14 anos juntos, temos um filho de 13 que vai fazer 14 agora. E uma filha que também vai fazer 11 daqui 4 dias quando eu gravo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo no dia 19 de setembro de 2025. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando nesse dia. E eu posso falar com propriedade, não só como tarólogo, porque são assuntos também recorrentes, muito, por sinal, nos atendimentos de tarô, que na grande maioria do meu público é feminino, então as mulheres vêm falar sobre isso, mas também como terapeuta, que lido com situações assim também no dia a dia. O fato é que esse problema ou essa questão, não vamos chamar de problema não, porque não é um problema, quer dizer, é um problema se você permitir que ele seja um problema, mas essa questão é algo que a maioria não sabe lidar. O que acontece é que a maioria dos casais, quando tem um filho, né, quando um filho chega na sua relação, eles deixam de dar o foco para si, né, para o casal, e passam a dar 100% do foco para a criança, para os filhos. E de certa forma, no início isso está certo, né? Não 100%, mas dar prioridade de atenção, de cuidados aos filhos no início é comum, é normal, faz parte, inclusive, do ser mãe e também do ser pai, tem que fazer parte. O que não pode acontecer é que o casal ele não pode esquecer que antes desses filhos vierem, ou somente esses filhos puderam vir, porque antes houve um casal que iniciou todo esse processo. Então eu preciso entender que existe uma hierarquia. Antes de serem pais, nós somos um casal, não é nós éramos, nós somos um casal. Vou repetir. Antes de nos tornarmos pais, nós somos um casal. E esse é o ponto crucial para que a gente possa realmente evitar que a rotina ela destrua o casamento, ou a rotina com os filhos, ela destrua o casamento, ela destrua a relação na qual vocês estão vivendo. Entender que antes de sermos pais, nós somos um casal. Lembre-se, somos, não é éramos, é somos um casal. Não é fomos, é somos. Estou batendo nessa tecla porque o casal não pode deixar de existir. Segundo ponto é entender que a realidade ela muda. O casal exigir de si, né, do casal em si, o mesmo tempo de antes, as mesmas atenções de antes, as mesmos, todo final de semana é nosso, toda sexta, não tem como. Então eu preciso compreender, e apesar da realidade ela até ser algumas coisas semelhantes na sua grande maioria, cada casal tem uma realidade em que está vivendo. Às vezes, normalmente a mãe ela vai ficar um tempo a mais em casa com a criança, o primeiro ano normalmente, algumas não, algumas nascem e depois de 3 meses, nem isso, já estão tendo que voltar a trabalhar. Às vezes muito antes, porque a realidade de cada um é diferente, tá? E por eu trabalhar com tarô, eu atendo pessoas de todos os tipos, de todas as situações sociais, de todas as crenças, de todas as formas que você possa imaginar que as pessoas vivam a vida. E é fato que existem realidades e realidades. Então eu primeiro preciso compreender a minha realidade. Eu preciso entender que realidade é essa que eu estou vivendo. Quando eu falo de realidade, eu estou falando de tempo. Que tempo essa criança, esses filhos, nesse momento, eles estão exigindo de nós pais, né? O que está acontecendo? Qual é a minha realidade individual? Qual é a realidade individual do meu parceiro, da minha parceira? A partir desse ponto, 2 pontos que eu venho falando já em alguns vídeos, que são cruciais para manter qualquer casamento, com filho ou sem filho. E que se não tiver, é o que destrói um casamento. Primeiro, uma comunicação clara. Você tá bem? Hoje você tá legal? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que nós podemos adequar? Então, como uma parceria, o que é um casamento, o casamento é uma parceria, eu tenho que entrar nesse acordo, eu tenho que falar. Às vezes o outro não percebeu, o outro já caiu na rotina e não tá percebendo. Eu tenho que chamar, viu? Amor,
vem cá, vamos conversar. A gente precisa ter um tempo pra nós. Nossa, é verdade. Mas como é que a gente faz isso? Não sei. Vamos sentar e discutir. Vamos analisar a nossa realidade e entender como que a gente vai adaptar a nossa realidade àquilo que a gente está buscando como casal. Quer ter um momento recorrente, às vezes não dá, né? De vida íntima do casal. Às vezes não dá. Não tem como, às vezes. Mas quando ter, que seja de alta qualidade, dentro da realidade. Entende? Chega um ponto, depois dos filhos, que aquela recorrência na vida sexual, a vida íntima, ela já não é a mesma que antes de ter os filhos. Então é normal que caia esse ritmo e vocês precisam adequar a realidade. Não pensar na quantidade e sim na qualidade dessa relação sexual e íntima entre vocês dois. Esse é um ponto chave também. A partir disso, entendendo a realidade e tendo essa comunicação, que é uma das chaves que eu falei que pode acabar com o casamento, quando eu falo comunicação, o aprender a ouvir, ter empatia e aprender a se comunicar. Aprender a se comunicar não é falar o que quer e se vira o outro. Aprender a se comunicar é o que falar, como falar, no tempo para falar. Tudo isso é muito importante, tá? Mas vamos lá. A partir disso, entra o segundo ponto-chave, que é compreender que esta dinâmica, esta intencionalidade de manter a chama do casal viva, né? De manter a relação viva mesmo com filhos, ela tem que ser de ambos têm que estar alinhados com o mesmo propósito, claro, e tem que ser diária. O que isso quer dizer? Que diariamente a gente tem que buscar altos momentos de qualidade. Não precisa ser altos momentos, mas pequenos momentos. Então, se não dá para ter um tempo exclusivo a dois no decorrer da semana, que é uma das coisas que a gente sempre fala, busque um tempo exclusivo para os dois, mas às vezes não dá. Às vezes a rotina é muito louca e não dá para você ter um momento exclusivo, porque o manual, entre aspas, diz assim, escolha um momento exclusivo para os dois. É muito lindo falar, só que o fato é que às vezes a realidade não comporta isso. Para você ter um tempo de exclusividade, ambos, você tem que contar muitas vezes com outras pessoas para te ajudar a cuidar dos filhos. Olha, vou deixar com a mãe, com a sogra, vou deixar com a irmã. Às vezes não tem. Eu atendo muitos casais fora do Brasil, comunidades na Europa, comunidades principalmente no Japão, e são sozinhos, é o casal e os filhos. E aí? O que faz? Então vocês vão ter que adaptar essa necessidade no dia a dia. Então, pequenos toques, pequenos, mas com qualidade. Pequenos toques, pequenos elogios, empatia sempre, perceber, nossa, ela tá cansada hoje. Deixa eu tomar isso pra você, deixa eu fazer isso pra você. Nossa, ele tá cansado, deixa eu fazer. Sai do achismo. Ah, mas ele não sabe que eu tô cansado? Não, às vezes não sabe, às vezes não percebeu. Pode até ser uma coisa lógica, mas às vezes não percebeu. Então, a partir desse momento em que eu busco com intencionalidade fortalecer essa minha relação diante dessa realidade com filhos no dia a dia, através de pequenas atitudes, pequenos comportamentos, pequenos gestos, aí a coisa começa a andar. Porque o que a gente vislumbra muitas vezes é que com os filhos eu vou ter a mesma rotina, a mesma intensidade que eu tinha antes. E não vai ser assim na grande maioria das vezes. Não vai ser assim, tá? Então é imprescindível que tenha isso. E quando eu falo de empatia, o que é muito importante, e olha, eu acho um absurdo isso. Eu acho verdadeiramente um absurdo o que eu vou falar agora, que é arcaico, é ainda muitos homens, viu, bonitão, maridão, filhinho da mamãe? Muitos homens não dividirem as responsabilidades da casa, dos filhos, de forma justa, igual com a esposa. Infelizmente, é algo que ainda é muito presente. Diariamente eu não atendo centenas de pessoas diariamente, mas no decorrer do mês sim, mas diariamente, sei lá, de 6, 7 atendimentos que eu tenho por dia, sei lá, estou chutando aqui, 3, 4
vem com essa mesma coisa. Eu atendo a maioria do meu público, das minhas consulentes são mulheres, ele não ajuda. Ele chega em casa, eu já trabalhei, eu já fui buscar levar e buscar a criança na escola, já fiz almoço, já fiz janta, um monte de coisa. Ele chega em casa, troca de roupa, ai, tô cansado, já tem janta aí? Ah, não, então aí ele senta. Não, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, e fica vendo televisão. Não faz nenhum. Ô, meu irmão, acorda, isso não é ser homem não, isso é ser frouxo, tá? Tem que ajudar na casa, tem que dividir. Ah, eu tô cansado. Ela também tá. Não é porque ela fez um monte, não é porque ela não trabalhou, às vezes como você trabalhou, que ela não vai ajudar. Que ela não pode ajudar, porque ela não tá cansada, é isso que eu quero dizer. Então, tem que ajudar. Tem que ter uma divisão justa. Olha, eu vou lavar a louça, você faz isso. Eu vou fazer tal coisa, olha, hoje o dia foi pesado, eu ajudo mais, eu faço mais. Viu? Cadê o cavalheirismo? Cavalheirismo não é só abrir porta e conquistar e depois ela que se vire. Cavalheirismo é dia a dia. Cavalheirismo é intencionalidade diária. E eu acredito muito nisso. Acredito demais nisso. Então, busquem dividir isso de forma justa. E como é que você faz uma divisão de forma justa? Quando um dos dois itens que eu falei que acabam com o casamento não está imperado na relação, que é a comunicação. Tem que ter uma boa comunicação. Olha, amor, tô sentindo que tá muito pesado pra mim. Como é que você pode me ajudar a lidar com isso? Não é você tem que me ajudar. Como é que você pode nos ajudar com isso? Ou então, como é que nós podemos lidar com isso? Melhor dizendo, como é que nós podemos lidar com isso? Porque um casamento, uma relação é nós, tá? A partir desse ponto, adequando as realidades, aí sim, vocês vão conseguir com toda certeza enfrentar essa rotina, na grande maioria das vezes maçante, entre trabalho, filhos, atenção aos filhos e atenção à relação de forma mais leve. Vai ter dias que ambos vão falar assim, amor, as crianças foram dormir, fomos. E aí? Vamos dormir? Vamos, amor. Vamos dormir. Deita na cama, pega um na mãozinha do outro e dorme, ronca. Porque às vezes é isso que o casal precisa naquele momento. Porque a rotina com filhos, ela é desgastante. Ela é desgastante quando a criança é pequena, porque você precisa estar muito em cima da criança por cuidados, que não preciso nem falar aqui quais cuidados são, mas quando a criança se torna um adolescente, você vai ter outras situações, né? O adolescente está descobrindo a vida, está tentando entender quem é, ele já se acha que nada vai acontecer com ele, e aí ele vai ter embates, e aí outros desgastes, aí não é só desgaste físico, aí é menos desgaste físico, porque você tem que ficar menos em cima, né, da criança, porque a criança quando é pequena você tem que correr junto com a criança, e para cima e para baixo com a criança, o desgaste é muito mais mental, emocional. Então entenda, ter filhos é lindo, é delicioso, mas você tem que ter certeza do que você está fazendo. Uma pergunta que eu faço para muitas mulheres, e casais também que vêm ler o tarô comigo, que querem ter filhos e tal, eu pergunto, você quer ser mãe ou você quer ter filho? Porque querer ter filho não é a mesma coisa que querer ser mãe. Querer ter filho muitas vezes está ligado a uma crença que minha mãe teve, minha irmã teve, todo mundo tem, eu quero também ter. Né? Não que você não vai ser boa mãe, claro que não. E o desejo de ser mãe é, eu quero maternar, eu quero ser pai, eu quero ter esse cuidado, eu quero me entregar a isso. Ok, perfeito. Entenda, se entregar à maternagem, se entregar aos filhos, melhor dizendo, não é se anular. Não é anular o seu casamento, a sua relação. Se entregar à maternagem, se entregar aos filhos, é você aprender a se validar, a se valorizar, a se cuidar primeiro, para então cuidar bem daquele que você colocou no mundo. E claro, cuidar também junto, né? Se cuidarem como casal, para que isso prospere. Porque quando você não faz isso, quando você se anula a sua relação, né? Você se anula individualmente, anula a relação, qual é a mensagem que você está passando para os seus filhos? Viu? Cuidar de filhos é se anular. Cuidar de filhos não é ser feliz. E entender, cada situação é uma situação. E você vai adaptar isso que eu falei para a sua situação. Mas a base disso tudo é o quê?
Uma boa comunicação, aprender a ouvir, empatia, aprender a falar, aprender a se comunicar. Ai, você tinha que me ajudar ontem. Ajudar em que momento? Você sabe. Não sei. Fala. Fala. Não há, o outro não é evidente. Fala. E mesmo que fosse, fala. Ontem, em tal momento, eu precisei da sua ajuda. Você viu que eu tava ali, mas você não fez nada. Eu também não falei nada. Então tem a sua parcela de responsabilidade. Então, se comuniquem. Amor, tô vendo que você tá vendo televisão aí, mas eu sei que acho que você não viu que eu tô aqui na loucura. Você pode me ajudar aqui, por favor? O outro vai, levanta, ajuda, para o que tá fazendo e vai ajudar. Porque existe uma prioridade. A prioridade é o casal, consequentemente o foco vai ser as crianças. Entende? Então isso é extremamente importante. E se você quer entender mais como lidar com tudo isso, marca uma consulta comigo aqui de tarô para eu poder te esmiuçar o que tá acontecendo, como que você pode melhorar essa situação. Conheça os meus livros, meus cursos, e se a comunidade já estiver ativa, participe aqui da minha comunidade, onde mensalmente tem conteúdos novos para que você possa crescer como pessoa e consequentemente como casal também, tá bom? Um beijo enorme no coração, fiquem com Deus, que a paz esteja com vocês, a minha paz, e até o nosso próximo bate-papo. Valeu!